se você desistir, você vai perder parte desse dinheiro. Cheguei a dar um lance de 30 mil reais, de uma carta de 49 mil reais. Não fui contemplado. E aí que é um pouco assustador. Referente ao ano passado, você deveria dever menos para o consórcio. Você acaba devendo mais. Não consegui trazer pontos positivos porque para quem compra não tem ponto positivo nenhum. Você acabou de ver relatos reais. Pessoas que entraram num consórcio achando que tinham feito a escolha mais inteligente. Sem juros, parcela que cabe no bolso, o jeito esperto de comprar, sem cair na cilada do financiamento. Só que tem uma coisa que ninguém te conta. Num consórcio, você não está comprando um carro ou uma casa. Você está comprando um bilhete numa fila que pode não andar nunca. E nessa história, tem sempre alguém ganhando dinheiro do primeiro ao último dia. Só que a notícia ruim é que quase nunca é você. Meu nome é Christian Castro e hoje eu vou te mostrar em 7 níveis porque o consórcio é a armadilha mais bem disfarçada do Brasil. Nível 1, a isca perfeita. Imagina que você quer comprar a sua casa própria, mas você não tem um dinheiro à vista. E quando olha as opções, todas parecem ruins. O financiamento, ele te assusta com juros altos e você meio que sente que vai pagar 2 casas para levar uma. Aí aparece o vendedor de consórcio com uma solução assim mágica. Ele diz: esquece juros, porque no consórcio não tem juros. É uma poupança em grupo. Todo mês alguém é contemplado e a parcela, ela cabe no seu bolso. Aí você pensa, comparado com o financiamento, parece perfeito, né? E é aí que mora o perigo, porque o vendedor, ele é treinado para falar com a sua emoção e não com a sua razão. Ele começa pelo sonho, te faz imaginar morando na casa nova, com a chave na mão, antes de você fazer uma única conta. Depois, ele te mostra os vencedores, os números de quem já foi contemplado. E aí, quando eu sentei com a pessoa lá, com o vendedor do consórcio, ele me mostrou lá o histórico de contemplações e me disse: não, aqui ó, o consórcio tá todo mês aqui contemplando pessoas com lance de 40%, de 45%. Repara na jogada, ele te mostra os sorteados, os felizes e esconde a fila gigante atrás deles. Gente que paga há anos e nunca foi chamada. E quando você faz as perguntas mais difíceis, a conversa, ela muda de figura. E como é que a pessoa vai vender um consórcio para você e não fala essas informações importantes? Porque o detalhe que resume tudo é esse. O vendedor, ele não ganha para te ajudar. Ele ganha comissão quando você assina. Ele não é o seu consultor, ele é um vendedor. E o que ele te vende, no fundo, não é uma casa, é a esperança de que, dessa vez, a sorte vai sorrir para você. Nível 2, o jogo da sorte. Vamos supor então que você assinou o contrato. Agora então você está dentro, pagando a parcela todo mês, animado com o negócio. E aí, bate a pergunta que o vendedor nunca respondeu direito. Quando exatamente você vai pegar sua casa? E a resposta é: você não faz ideia. E quando entende como funciona, o sonho começa a te assustar. Porque tem 2 formas de você ser contemplado. A primeira é o sorteio, e é aqui que pouca gente sabe. Porque esse sorteio, ele é feito na Loteria Federal, aquela mesma da Mega Sena. Então assim, o dia que você recebe a sua casa, é decidido igual uma aposta. Você pode ter sorte e ser sorteado no primeiro mês. Ou então, você pode pagar por mais de uma década, porque um consórcio de imóvel pode durar 15 anos. Imagina, 15 anos esperando o seu número sair. Já a segunda forma é dar um lance, que é oferecer um dinheiro a mais para furar a fila. O vendedor, ele vende isso como a sua salvação. Só que o lance, na verdade, ele é um leilão. Você não compete com a sorte, compete com todo mundo do grupo. E quem oferece mais, ganha. Você dá um lance alto, espera e vê outra pessoa passar na sua frente. E de novo no mês seguinte. Eu fiquei tentando dar lances de 10 a 15 mil reais, 20 mil reais. Cheguei a dar um lance de 30 mil reais, de uma carta de 49 mil reais. Não fui contemplada. E aí para e pensa por que o brasileiro cai tão fácil nesse jogo. Porque a gente ama a sorte. Não é à toa que o Brasil é o país do tigrinho, das bets, da aposta esportiva. Hoje, para você ter ideia, a gente é o 3º maior mercado de apostas online do mundo. E o consórcio, ele te vende exatamente a mesma emoção. É como se fosse aquele friozinho de quem sabe sai para mim esse mês. É a dopamina da aposta, disfarçada de planejamento financeiro. Só que a diferença é que você não está jogando uma moedinha, você está apostando o dinheiro de uma vida inteira. E tem mais um detalhe, mesmo se você for contemplado, você não para de pagar, continua com as parcelas até o fim do grupo, junto com todo mundo.
ser sorteado não te livra da conta. Nível 3, os sem juros que custa caro. Lembra da frase mágica que te venderam? Olha, no consórcio você não paga juros. Isso é verdade pela metade. Realmente não tem juros, mas tem uma coisa no lugar dele, a taxa de administração. Essa taxa é quanto a administradora cobra para organizar o grupo e cuidar de tudo. Para você ter uma ideia, no imóvel ela fica entre 18% e 22% da carta. Já num carro fica em torno de 16%. Então repara no tamanho disso. Imagina uma carta de 400 mil reais. Uma taxa aí de 20% são 80 mil reais que não vão para sua casa, vão para o bolso da administradora. E você paga essa taxa sendo contemplado ou não. E ainda tem uma camada por cima, que é mais escandalosa. Porque muitas administradoras, elas te enfiam um seguro dentro da sua parcela, sem nem te perguntar. Inclusive, ele embutiu no valor lá do consórcio também um seguro prestamista, que é ilegal, uma venda casada. Então, quando te obrigam a comprar um produto para poder fechar o contrato de outro, isso se chama venda casada e é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. E até o Superior Tribunal de Justiça já decidiu desde 2018 que cobrar esse seguro à força é ilegal. Ou seja, os sem juros, que eles vendem é só embalagem bonita, porque por baixo dele tem taxa e às vezes um seguro que nem deveria estar ali. Nível 4, a dívida que cresce. Tem um momento num consórcio que é bem frustrante para quem está dentro. Vamos supor que você paga religiosamente todo mês durante anos. E aí você para, olha o quanto ainda deve e descobre que deve mais do que devia no ano passado. E isso não é erro, é assim que o consórcio funciona. E é o contrário de tudo que você imagina sobre quitar uma dívida, Porque quando você paga um financiamento, a dívida diminui. Cada parcela, ela come um pedaço do que você deve. E o saldo, ele vai encolhendo mês a mês. Já no consórcio, é o contrário. Você paga, paga, paga e a dívida sobe. Porque a correção de todo ano é maior do que aquilo que você abateu. E aí que é um pouco assustador. Referente ao ano passado, você deveria dever menos para o consórcio e você acaba devendo mais. Agora imagina o que isso faz com sua vida. Você, por exemplo, fez as contas lá no começo, Viu que a parcela ela cabia no orçamento e assinou o contrato tranquilo. Só que a parcela ela não fica parada, ela sobe todo ano. E uma hora ela pode atingir um ponto que vai passar do que você pode pagar. O meu aluguel atualizava a minha mensalidade do consórcio. Eu pagava ali 2.400 do aluguel, mais 3.000 alguma coisa do consórcio. E eu não morava em nada que era meu. Ou seja, a parcela que começou pequena, ela virou um monstro. E quando ela cresce, você continua sem a casa, pagando o aluguel e o consórcio ao mesmo tempo, sem ter nada no seu nome. Nível 5, a porta trancada. Agora, vamos supor que você se cansou. Já faz anos que você paga, a parcela só subiu e a casa não veio. E aí você decide assim que chega, Você não quer mais continuar com isso. Então você vai querer pegar seu dinheiro de volta e seguir sua vida, Só que aí vem a frustração, porque sair do consórcio é muito mais difícil do que entrar nele. Quando você desiste, você não recebe o seu dinheiro de volta na mesma hora, porque sua cota, ela vira o que eles chamam de cota excluída. E aí você entra numa segunda fila, só para receber o que já é seu. E essa segunda fila, ela funciona assim da pior forma possível. Porque assim, você só recebe o dinheiro de duas maneiras. Ou sua cota é cancelada e sorteada de novo, ou você espera o grupo inteiro acabar para receber no fim. Ou seja, você pode parar de pagar hoje e só ver a cor desse dinheiro daqui a 10 ou 15 anos. E não é nem tudo que volta, tá? E aqui é a parte mais revoltante. Então assim, presta atenção. Porque quando você desiste cedo, é comum receber metade do que pagou ou até menos. Porque suas primeiras parcelas, elas quase não viram crédito para aquilo que você vai adquirir. Porque muitas administradoras de consórcio, elas cobram a taxa de administração adiantada, lá no começo, justamente pensando em quem desiste cedo. Então assim, no início, a maior parte que você paga vai embora para pagar a taxa. E sobra assim muito pouco com dinheiro seu de verdade. Ou seja, o resultado disso é, você pagou 2 anos, mas aquilo ali foi quase tudo taxas. E quando você vai cancelar, ainda é descontado uma multa por quebra de contrato em cima disso, que pode chegar aí a 20%. Importante você saber disso, que se você desistir, você vai perder parte desse dinheiro. Mas vamos supor que você pensou em uma última saída, que seria vender sua cota para outra pessoa. E assim, existe sim um mercado que sempre compra cota de consórcio. E é aqui que eu acho que sim, vem um golpe mais duro para quem acreditou nesse negócio. Você tem uma noção, 90 mil que eu tinha pago na minha carta, quando eu mando os extratos, e eu fiz uma simulação com algo em torno de umas 7, 8 empresas, foram muitas empresas.
Sabe qual foi o valor médio que eles me ofertaram pela minha carta? 5 mil reais. E é por isso que o consórcio, ele é uma armadilha tão bem montada. Ele é fácil para entrar, mas é doloroso para sair. Nível 6, a fábrica de sonhos. Você já aprendeu várias armadilhas do consórcio até agora, mas assim, continua tendo um exército de gente na internet jurando que ele é maravilhoso. Aí você abre o YouTube e aparece um cara carismático desenhando uma conta que você vai ver parece muito convincente, né? Vamos supor que você vai contratar um crédito de 400 mil para o consórcio para compra de imóvel. Você vai pagar uma taxa total de 17%, ou seja, teu saldo devedor é 468 mil, o valor final do consórcio. Já no financiamento, se você financiar 400 mil reais, você vai pagar no mínimo 2 vezes o valor do bem, ou até 3 vezes, ou seja, entre 800 a 1 milhão e 200. Supondo que você pague um aluguel de 1.500 reais por mês com prazo de contemplação longo, vamos pensar em 4 anos, 48 meses, você vai gastar um total de 72 mil reais em aluguel. Se nós somarmos o custo do aluguel mais o custo do consórcio, você vai gastar no total 540 mil reais. Ou seja, você ainda vai gastar muito menos do que financiando. Mais precisamente, vai ter uma economia de 260 mil reais. E quem assiste um vídeo desse pensa na hora, poxa, consórcio assim, é muito melhor que financiamento. Mas a verdade é que essa conta, ela esconde 3 mentiras. E você meio que já tem informação para enxergar todas elas. A primeira é a taxa. Ele usou só 17%, mas eu já disse nesse vídeo que a taxa real de um imóvel gira entre 22%. E somando o fundo de reserva, o seguro, esse custo passa de 25%. Em alguns casos chega até 30%. Ou seja, ele começou a conta escondendo metade do custo. Já a segunda coisa, para mim é a mais mentirosa desse vídeo. Porque, como você sabe, a parcela ela não é fixa, ela não fica parada. Ela é reajustada todo ano pelo INCC, que é a inflação da construção. E como o consórcio de um imóvel ele dura uns 15 anos, ela quase dobra de valor no caminho. Então ela começa aí em torno de R$ 2.700 e termina perto dos R$ 5.400. Então o total que você paga de parcelas não é R$ 468 mil igual ele fala no vídeo. Esse valor passa de 700 mil. E olha assim, que eu usei um INCC camarada, de 5% ao ano, porque na pandemia ele passou de 14% num só ano. Então assim, quem tinha consórcio nessa época, viu suas parcelas explodirem de valor. Muita gente deve ter abandonado. Já a terceira mentira que eles falam nesse vídeo é o aluguel, porque ele colocou R$ 1.500 de aluguel. Mas esse número ele tá errado, porque o aluguel de um imóvel, ele costuma girar em torno de 0,5% do valor dele. Ou seja, um imóvel de R$ 400 mil não aluga por R$ 1.500. Ele aluga por uns R$ 2.000 por mês. E o aluguel, ele também sobe todo ano, né? E tem um pior do aluguel, que é o tempo. Ele chutou aí 4 anos para te contemplarem. Mas isso é fantasia, porque isso é loteria. Se você esperasse aí 8 anos, já seria sorte sua. Agora sim, se você for azarado, pode demorar uns 15 anos inteiros do grupo. Mas assim, vamos colocar 8 anos pagando R$ 2.000 de aluguel. Já com reajuste de cada ano, você não gasta R$ 72 mil igual colocou no vídeo. Você gasta mais de 230 mil só de aluguel. Agora então vamos juntar a conta. Ficaria aí em torno de R$ 700 mil de parcelas, mais R$ 230 mil de aluguel se você for contemplado em 8 anos. Ou seja, se você tiver sorte, né, o consórcio custa mais de 930 mil. Já agora, se a sorte não vier e você só conseguir pegar a casa no fim dos 15 anos, o aluguel passa dos R$ 500 mil e o consórcio inteira estoura R$ 1.200.000. Já o financiamento, né, que ele jurou ser R$ 800 mil, não é verdade, porque nessa faixa de preço e dependendo da renda da pessoa, a maioria das pessoas elas compram através do Minha Casa Minha Vida, onde tem um juro subsidiado, que gira em torno de 8,5% ao ano. E fazendo as contas e somando a entrada de 20%, que daria R$ 80 mil, o total sai por R$ 647 mil. E o lado bom, né, é que a casa é sua desde o primeiro mês. Ou seja, nessa conta, ele mentiu dos dois lados. Ele inflou o financiamento e escondeu o custo real do consórcio. E assim, eu vou ser justo também com você, né? O consórcio ele tem uma única vantagem de verdade, porque você não precisa de uma entrada para começar, igual é o financiamento. Mas para e pensa, no consórcio você também não recebe o imóvel na hora. Em alguns casos pode demorar 15 anos, né? Ou seja, você vai ter que esperar de qualquer jeito, né? Um para ser contemplado e a outra para juntar o dinheiro da entrada do financiamento. E se for para você esperar mesmo, é muito melhor você juntar o seu dinheiro no investimento, né, rendendo juros para você, do que você entregar para uma administradora cobrar taxa e te deixar parado na fila. Porque assim, esperar com dinheiro rendendo no seu bolso, eu acho, né, que sempre vai ganhar do que esperar com dinheiro rendendo no bolso dos outros, né? Nível 7, a saída que ninguém te vende.
Então, assim, depois de tudo isso que eu falei, qual é o caminho certo então? E pra mim, é o mais simples de todos. E não é à toa que ninguém ganha comissão para te vender ele. Porque em vez de você entregar o seu dinheiro para uma administradora, cobrar taxa e te deixar anos na fila, você simplesmente pega esse dinheiro e bota no investimento que paga juros para você. Então, assim, hoje, né, os juros do Brasil estão bem altos, perto de 14,5% ao ano. Ou seja, o seu dinheiro, ele rende muito em algo simples e seguro, que talvez o Tesouro Direto, por exemplo, que seria o rendimento mais seguro do Brasil. Então, assim, você junta com disciplina igual pagaria a parcela do consórcio. Mas aqui, o seu dinheiro, ele trabalha a seu favor. E aí, quando você juntar o suficiente, você pode comprar o bem que você quer, o carro, uma moto, à vista, sem taxa, sem sorteio, sem depender da sorte. E pagando à vista, você pode ainda conseguir um bom desconto. Mas eu sei que você também pode pensar, e se eu precisar de um bem mais caro, por exemplo, uma casa, e eu precisaria morar agora, o que eu deveria fazer? Aí sim eu acho que o financiamento imobiliário ele vale a pena, né? Que seria só para imóvel. E principalmente se você se encaixa no Minha Casa Minha Vida. Porque ali, nossa, os juros são subsidiados pelo governo. São tão baixos, dependendo da sua faixa de renda, que às vezes até empatam com a inflação. Então, nesse caso, financiar seria muito inteligente. E pra gente fechar essa parte do consórcio, eu tenho que ser honesto com você. Consórcio, ele não é um golpe. Mas eu, particularmente, considero nada vantajoso. Não consegui trazer pontos positivos, porque para quem compra não tem ponto positivo nenhum. Talvez, né, para uma pessoa que não consegue guardar R$1 sozinha, talvez, né, o boleto todo mês até pode forçar ela a poupar. Só que assim, eu acho, né, que é um preço caríssimo para você pagar por disciplina, quando você poderia aprender a investir. E é exatamente isso que eu ensino aqui no canal, a fazer seu dinheiro trabalhar por você, em vez de trabalhar para uma administradora, né? Então assim, se você quer aprender a cuidar melhor do seu dinheiro, se inscreve no canal e deixa seu like, porque aqui eu trago conteúdo com pesquisa, com fonte e sem enrolação, para você ganhar dinheiro de verdade. Ou então, né, no caso do consórcio, evitar perder. Se você gostou do vídeo, manda esse vídeo para alguém que está pensando em fazer um consórcio. Quem sabe, né? Pode ser que você salva o dinheiro de uma vida inteira dessa pessoa. Meu nome é Christian Castro e eu te vejo no próximo vídeo.